nossos corações e lábios, para que proclamemos dignamente o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada é aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Ainda se encontra a rainha com vestes pendentes de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha com vestes pendentes de ouro de Ofir. Festa da Assunção de Nossa Senhora. Feliz és tu, Maria, Imaculada, Virgem, Mãe de Deus, nossa Mãe, e hoje assunta ao céu. Com Maria assunta ao céu, busquemos as coisas do alto. Vamos repetir? Com Maria assunta ao céu, busquemos as coisas do alto. Fiquemos um instante em silêncio, meditando um pouco na vida de Maria, como ela fazia, guardando no seu coração as palavras, os fatos que ela presenciava com Jesus. Algumas passagens do Evangelho vem essa expressão. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos que ela presenciava, que ela escutava, e meditava sobre eles em seu coração. E nós, depois de escutarmos agora essa boa nova de Jesus, como aprender com Maria a meditar, guardar no coração e viver essa palavra de Deus para buscar as coisas do alto? Pensemos por alguns instantes.
Queridos irmãos, queridas irmãs, este ano também a Igreja do Brasil se une com a Igreja presente em Roma, onde está o Papa Francisco, em comunhão com ele, e com todas as igrejas, com todas as comunidades católicas, porque nessa mesma data, de 15 de agosto, celebramos esta solenidade da Assunção de Nossa Senhora. No Brasil, para dar mais destaque, é o domingo próximo ao dia 15, mas amanhã já é domingo. Para nós, nesse sábado à noite, já é a missa dominical. E essa é a festa mais importante de Nossa Senhora. É o seu Dies Natali. O que significa esse Dies Natali, no latim, a tradução para o português? O dia do seu nascimento pleno para Deus, em corpo e alma. Dos homens e mulheres vindos ao mundo, somente 2, que um homem e uma mulher, que a igreja celebra tanto o nascimento, quanto, ou melhor, celebra tanto o seu Dies Natalis, a sua chegada no céu, vamos dizer assim, um reconhecimento desta pessoa já na glória de Deus, o seu nascimento para esse mundo. Todos os santos, Francisco de Assis, Teresinha, os pais de Nossa Senhora, todos a gente celebra a festa no dia da sua morte, acreditando que com a sua morte vivem um verdadeiro, vamos dizer, nascimento pleno para junto de Deus. Quais são, então, esses 2 que a igreja celebra o seu nascimento na terra também? Primeiro, é João, o precursor. A festa é 24 de junho, João Batista. E agora, em agosto, também celebramos seu martírio, o martírio de João Batista. Ainda vamos celebrar nesse mês de agosto. E Maria, o seu nascimento, celebramos no dia 8 de setembro, a natividade de Nossa Senhora, e hoje, já nas vésperas, mas já celebramos nesse, seria o 20º domingo do tempo comum, que cede no calendário da igreja para esta solenidade, que não é uma simples festa. Mas o que isso tem a ver conosco? Cantamos há pouco, né, com veste esplendente, à vossa direita se encontra a rainha, com veste de ouro de Ofir, assim imagina o salmista, uma noiva resplandecente, sendo desposada pelo rei. Comparada a essa noiva, a liturgia escolheu esse cântico como Maria, que se apresenta diante do rei Jesus, que é seu filho, mas, ao mesmo tempo, é o seu Deus, é o seu Salvador. E quem vê Jesus é o Pai. Então, Maria, ela é também a filha, e podemos dizer a esposa, embora uma maneira errônea de falar, né? Esposa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se casou. Quem se casou com Maria foi José, mas quem fecundou Maria foi o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo, não foi obra de José. Então, por isso que ela é mãe de Deus, porque Jesus é verdadeiro Deus. Agora, por que a festa da Assunção é a mais importante? Porque é quando ela entra glorificada no céu. Se há pouco tivemos o evangelho narrado e aqui dialogado, o evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Maria levando no seu ventre já o verbo que se encarnou, a quem ela depois vai dar o nome de Jesus, o Salvador, conforme o anjo Gabriel havia falado com ela. Esse mesmo anjo Gabriel apareceu para Zacarias e disse que ele também seria pai. Ele duvidou. Isabel, que era estéril, velhinha, não poderia também dar à luz, mas para Deus tudo é possível. E o sinal para Maria foi dado na gravidez de Isabel, que já estava no 6º mês, quando Maria, então, foi anunciada a ela que ela era cheia de graça, seria a mãe do Salvador. Então, irmãos e irmãs, quando Maria fica sabendo disso, ela não fica lá num trono, como esta imagem que está aqui, ou aquela mais belíssima lá em cima, esperando nossos louvores, nossa coroação, nossa aclamação, nossas palmas. Ela se coloca como serva. Ela vai apressadamente. Imagine uma pessoa, depois de uma certa idade,
uma mulher, depois de uma certa idade, dar à luz, a gravidez de risco? E naquela época, então, sem médico, sem hospital, sem veículos assim para apressar um determinado parto. Imagine o risco, né, que, humanamente falando, Isabel corria. Então, Maria vai às pressas, apressadamente. E quando lá ela chega, ela escuta essa primeira bem-aventurança no Evangelho de Lucas. Bem-aventurada aquela que acreditou nas promessas de Deus. Hoje também, na missa das 15 horas, no Evangelho de Lucas, uma pessoa grita lá no meio do povo, quando escuta Jesus falando: bendito os seios que te amamentaram, o ventre que te trouxe. Aí Jesus responde: mais feliz, mais bendito e bendita é aquele e aquela que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. E Maria viveu tudo isso. É aquela mulher que, mais do que qualquer homem que já passou pela face da terra, está passando e ainda vai passar, é aquela que melhor observou a palavra de Deus. Foi obediente ao Senhor até o fim. É a serva do Senhor. Então, se nessa viagem, que deve ter demorado um certo tempo, alguns vão dizer 120 quilômetros, mais ou menos, a pé, ou mesmo que fosse numa montaria de algum animal, demoraria muito essa viagem de Maria. Mas mais do que uma viagem geográfica, uma viagem teológica, ou seja, ela leva consigo o próprio Deus. E depois o próprio Jesus. Hoje a gente celebra essa solenidade. É agora Jesus quem a leva e a eleva nos caminhos celestes, para viver a plena glória junto de Deus. Por isso dizemos, Maria assunta ao céu, assunção assumida por Jesus, diferente da ascensão. A ascensão, o próprio Jesus, pelo seu poder, porque ele é Deus, ele ascende aos céus. Não é ascender-se e ficar lá nas nuvens. Céus aí é o sinônimo da palavra Deus. Tanto que a gente pode até rezar o Pai Nosso dessa maneira. Pai nosso que estais em Deus, ou Pai nosso que sois Deus. É a mesma coisa que falar Pai nosso que estais nos céus. Então, o que são os céus? É a vida plena, a glorificação. Agora é Jesus quem a coroa, rainha do céu. Jesus quem a acolhe e a leva para viver glorificada junto de Deus. Vai ficar distante de nós? Não, vai ficar mais perto de nós. Se na sua vida física ela convivia com Jesus, com os apóstolos, estava reunida no cenáculo, o terceiro mistério glorioso que contemplaremos amanhã, e o quarto mistério é a Assunção de Nossa Senhora, agora junto de Deus ela está mais próxima de nós, mais presente na nossa vida. É comum, né, na devoção popular, às vezes a gente até ter mais devoção a Maria, seja de Medjugorje, seja a Senhora de Fátima, seja a Senhora de Lourdes, no Brasil a Senhora Aparecida. É uma música de um cantor muito conhecido que fala dos diversos títulos de Nossa Senhora, mas todos esses títulos revelam aspectos da sua vida, como mãe, como servidora. Então, como que ela vai se manifestando? Em Guadalupe, com o rosto de uma indígena grávida. Em Fátima, Portugal, aos pastorinhos, pedindo pela paz, pela conversão do mundo, pela Eucaristia, que pudesse, então, valorizar. No Brasil, não tem nenhuma aparição registrada de Maria, como em Fátima, em Lourdes, Guadalupe. O que apareceu foi uma imagenzinha que está até hoje lá no santuário, ela já foi quebrada, depois foi restaurada, e muitas imagens, réplicas de Nossa Senhora Aparecida. E tem gente que ainda acha que está vendo Nossa Senhora, em uma determinada região aqui em Minas Gerais, muita gente vai lá, fala que Nossa Senhora está falando, está aparecendo, a gente até respeita, mas não podemos colocar a devoção a Maria acima da nossa adoração a Deus, a Jesus Cristo. Tem gente, por exemplo, que reza 1000 Ave-Marias, está bem, mas será que consegue rezar uma Ave-Maria com seu marido, com sua esposa, com seus filhos? Tem gente que acorda de madrugada para rezar o rosário, os 4 terços. Mas será que consegue rezar pelo menos uma vez por semana um terço completo com a família?
Será que Nossa Senhora ela quer isso de seus filhos e filhas? Que ela seja mais importante do que Jesus? Até os irmãos ortodoxos e protestantes reconhecem que Maria, como está no Evangelho, é a serva do Senhor. Então, que tal, em vez de rezarmos a Maria, nós rezarmos por Maria? Na própria oração, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. O que significa esse rogai por nós? Não está pedindo para ela rogar, ela pedir, ela rezar por nós pecadores. É isso, rezar por Maria. Quem sabe, rezar com Maria. O que é rezar com Maria? Meditar a palavra de Deus com Maria. Por que a gente, por exemplo, graças a Deus, agora estamos começando a escutar depois da comunhão, vamos começar o grupo de reflexão, mesmo que não seja em casa, mas em algumas comunidades já estão se organizando para fazer essa partilha da palavra de Deus em casa, com a família, algumas vezes transmitida pelas redes sociais também. Então, se já temos o terço sendo rezado, o terço dos homens, grupo de oração, então é importante também, então, o grupo de reflexão é a reflexão da palavra de Deus, e isso é rezar com Maria. Os discípulos nos ensinam isso no terceiro mistério glorioso. Ele estava com os discípulos reunidos em oração, e aí vem o Espírito Santo e começa ali Pentecostes também. Depois, rezar como Maria. Rezar com Maria é estar junto com Maria. Assim como ela na cruz foi apresentada a nós, seus filhos e filhas, pelo próprio Jesus. E rezar como Maria, do jeito de Maria, como servo do Senhor. Fazendo assim, a nossa oração se torna também uma ação caritativa, misericordiosa, como o Papa Francisco pede, uma igreja que vai ao encontro da pessoa necessitada, uma igreja que não fica apenas louvando a Deus, mas uma igreja que passa também a fazer desse louvor um compromisso de caridade, de misericórdia, com aqueles e aquelas que mais sofrem. E isso, hoje, a palavra de Deus, nessa festa da Assunção, nos ajuda. A primeira leitura, essa mulher vestida de sol, 12 estrelas. A atribuição, vamos dizer, é Maria, sim. Ela pode ser identificada com Maria, que vai gerar o filho, mas tem o dragão que quer também devorar esse filho. Mas na visão do Apocalipse, um livro assim codificado, cheio de símbolos, é a visão também da igreja, naquela época que sofria perseguição. Um poder terrível, simbolizado ali pelo dragão, um poder romano, que perseguia os cristãos, aqueles que procuravam pregar e viver a boa nova de Jesus. Então, o Apocalipse fala desse sinal que surge no céu. A igreja, mas também a igreja como corpo místico. E corpo místico significa os membros do corpo de Jesus. E aí Maria é mãe dessa igreja também. As 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, as 12 colunas da igreja. Mas uma igreja que é perseguida naquela época e perseguida hoje também. Mas a palavra final não é a vitória do monstro, do dragão. É a vitória do bem. É a vitória do amor. É a vitória da misericórdia de Deus. E se a morte nos entristece tanto, se faz muita gente sofrer, principalmente nesses últimos tempos com essa pandemia, a festa da Assunção é acreditar na ressurreição na vida plena. Como vimos na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, Cristo ressuscitou como primícias, os primeiros frutos. A seguir, vêm os que vão ressuscitar com ele. Qual foi a primeira pessoa ressuscitada realmente? Ela, Maria. Alguns vão dizer, mas é aquele que Jesus falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O hoje não significa aquele momento exato. Diante de Deus, o hoje pode ser uma eternidade. Mas acontece que hoje mesmo Jesus está nos oferecendo uma graça especial de podermos viver melhor a nossa peregrinação aqui na Terra. Comentando sobre a festa da Assunção, o Papa Francisco diz assim, que em vez de ficarmos presos às coisas de baixo, que fazem as pessoas oprimir umas às outras,
se deixarem levar pelo egoísmo, pela mesquinharia, pela avareza, pela ganância, fazendo da vida simplesmente uma vida como um objeto nas mãos uns dos outros. Aí ele fala, buscar as coisas do alto como Maria, que é viver o amor, é viver o perdão, é viver a misericórdia. O quarto mistério gozoso, o quarto mistério glorioso chama Maria assunta ao céu, e o fruto, a plena união com Deus. A visitação que ouvimos é o segundo mistério gozoso. O fruto é a caridade. Caridade que a gente precisa ter com todas as pessoas, principalmente as mais frágeis, as mais enfraquecidas, seja na fé, seja socialmente, moralmente. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Nossa Senhora, então, nos ajude a buscar sempre viver conforme a vontade de Deus. E as nossas famílias, nossos padres e as pessoas consagradas, é o dia também das vocações consagradas. Nós temos aqui no colégio 3 irmãs, a irmã Ribamar, a irmã Neide, a irmã Terezinha, uma delas é daqui de Congonhas. São 3 irmãs que ficam aqui. Uma delas é até daqui de Congonhas. Tem 2 aqui que são também dessa mesma congregação, comunidade religiosa. Essas irmãs que têm como carisma também viver essa união com os sacerdotes e esse auxílio também na pastoral, na área da educação. Então, que possam continuar surgindo também vocações religiosas na consagração plena diante de Deus. Antes da gente professar a fé, peçamos então ao Senhor essa graça. A graça de estarmos firmes com os pés no chão, vivendo o cotidiano da caridade, da alegria de fazer o bem, para sermos um dia acolhidos por ela, Maria, junto do seu Filho Jesus.